Jeffrey Dahmer, um dos psicopatas mais cruéis e sádicos da história. O mesmo guardava alguns dos membros das vítimas que fazia, incluindo mãos, cabeça e até mesmo a genitália. Vocês lembram de alguém que também guardava os membros de suas vítimas? Hoje falaremos sobre Kira Yoshikage e a relação com Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer nasceu em 1960 e Kira Yoshikage em 1966, apenas 6 anos depois. Os mesmos faziam vítimas por motivos parecidos. O Jeffrey afirmou em entrevistas que cometia seus crimes pela obsessão extrema por poder, a vontade extrema de dominar suas vítimas. Além disso, também afirmou, entre aspas, eu nunca cometi meus crimes por ódio, muito pelo contrário, foi pelo amor. Matar eles era uma forma de mantê-los comigo para sempre, já que todos iam sempre embora. O mesmo também justificou os crimes de canibalismo dessa mesma forma. Mas antes de falarmos dessas figuras e a história por trás do Jeffrey, eu peço que você se inscreva no canal e confira meus outros vídeos. Além disso, me acompanha no Instagram e eu agradeceria muito a você. Bom, vamos lá. As primeiras semelhanças entre as duas figuras são a aparência. Kira Yoshikage é um homem loiro, assim como Jeffrey, e ambos têm cabelos parecidos, e até mesmo o formato de seu rosto. Apesar de todos sabermos que o Kira foi feito baseado no David Bowie, então podemos relevar essa informação. Os dois eram introvertidos durante a adolescência e tinham pensamentos psicopatas desde a pré-adolescência. Após começar os crimes, Jeffrey tratava os corpos e os membros como se ainda tivessem consciência, assim conversando, dormindo junto e até mesmo cometendo necrofilia. Pelo que sabemos, Kira tratava as mãos que decepava da mesma maneira, dando elas consciência e depois de um tempo as descartando quando começam a se deteriorar e começam a apodrecer, como Jeffrey fazia. Homens misteriosamente na cidade de Jeffrey começaram a desaparecer, assim como na cidade de Morion, mulheres começaram a desaparecer. Além disso, ambos tinham trabalhos normais e tentavam se esconder da sociedade e passar uma imagem de pessoas completamente normais. A única diferença é que o Jeffrey costumava frequentar boates gays para procurar suas vítimas. Agora eu vou contar a vocês a história do Jeffrey. A história em si não tem tantas relações, já que os pais do Jeffrey tinham problemas no casamento e os pais do Kira, não. Eles eram um casal normal e super de boas. Mas vamos lá. Jeffrey, segundo ele mesmo em entrevistas, afirma que teve uma infância extremamente normal e feliz. Porém, isso não é totalmente verdade. Começando pelo primeiro fato de que Jeffrey tinha uma vontade de ver um corpo por dentro. Isso mesmo, ver os ossos, as vísceras, e isso assombrou ele até que ele começasse a abrir animais usando objetos de química do pai. Esse hobby esquisito começou a aumentar quando seus pais se divorciaram. Jeffrey ficou sozinho em casa durante dias, bebendo, e foi daí que ele fez sua primeira vítima no dia 18 de junho de 1978, o jovem Steven Hicks. Não vou dar detalhes, pois os detalhes são extremamente pesados e desnecessários, mas o seu modo de assassinar era embebedar, cometer necrofilia, cometer canibalismo e cortar partes as guardando depois. Isso foi escalando durante um tempo. No começo era só embebedar as vítimas e daí depois abusar do corpo, cometer necrofilia. Porém, com o tempo foi aumentando no nível que ele começou a cometer canibalismo pra sentir que ele estava conectado às vítimas, como eu repeti lá no começo. Então, ele basicamente comia, às vezes, o coração das vítimas pra poder se sentir conectado. E é só pra vocês terem uma ideia do quanto esse cara era doente. Mas, voltando à história do Jeffrey, ao total ele fez 17 vítimas, 17 homens,
já que ele era homossexual. E isso sempre foi uma questão difícil para ele. Mas então, em 1994, ele foi espancado até a morte por um detento na mesma prisão em que ele estava. O Jeffrey foi pego e foi usado como uma forma de entretenimento pela mídia até o seu último momento. Os seus pais foram muito culpados na TV, com entrevistadores perguntando coisas invasivas e culpando eles pelas coisas que o filho deles fez. E em momento nenhum o Jeffrey culpou seus pais ou até mesmo culpou alguém pelos seus atos, assim como Kira. Ele assumiu de forma muito fria que ele gostava de fazer aquilo sem nenhum motivo aparente. E é isso que mais assusta a gente. O fato de que eles tinham consciência do que estava fazendo e do quão cruel foram, mas não pararam, não se arrependeram. Inclusive, o Jeffrey disse que se não tivessem prendido ele nunca ia se arrepender disso. Ele nunca ia parar, porque para ele era satisfatório, era algo que ele não conseguia mais enxergar que estava errado. Ou conseguia e não dava mínima para isso, porque era bom para ele. Era bom pra pessoa dele. Então, ele afirmou isso. E a forma que ele fala isso tão naturalmente sobre ele ter matado 17 pessoas é horrorizante. Vocês têm que dar uma olhada nas entrevistas pra vocês verem a feição dele. Ele não demonstra reação, não demonstra expressão nenhuma ao falar de como ele machucou essas pessoas, como ele cometeu canibalismo com essas pessoas e as famílias chorando, e mesmo assim ele parece não dar a mínima. Ele tá com o rosto simplesmente parado ali e simplesmente olhando pra elas. Bom, é isso. Eu vou deixar vários links pra vocês que se interessaram sobre o caso do Jeffrey pesquisarem na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei muito obcecada pelo caso do Jeffrey e percebi que tinha algumas semelhanças com o Kira, assim, mas eu queria mais falar sobre a história do Jeffrey, porque é algo que é muito cruel, né? E a gente nunca imaginou que o ser humano seria capaz de fazer essas coisas. Eu recomendo que vocês assistam o filme Meu Amigo Dahmer. Tem aqui no YouTube dublado. Esse filme conta a história de como a adolescência do Jeffrey levou até os assassinatos, e é um filme muito interessante. Ele não é tão focado na ação, e sim no que se passa na mente do Jeffrey, então não esperem que ele vá matar alguém durante o filme. O filme é bem parado no sentido de ação, mas ele fala muito sobre o que tá dentro da cabeça dele, o que ele tá pensando, os planos dele e como as coisas aconteceram muito rápido pra ele. Eu vi muita gente passando pano pro Jeffrey por causa dos pais dele, mas ele mesmo disse que não tem nada a ver com os pais dele, que isso é algo dele, não tem o porquê culparem os pais dele. Então, se ele mesmo disse isso, não tem o porquê a gente ficar culpando os pais dele, sabe? Porque ele só é cruel de natureza, que nem o Kira. O Kira era simplesmente cruel. Eu fiz um vídeo defendendo ele, mas eu não concordo tanto com esse vídeo agora. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, tá aí no canal, é um dos vídeos antigos. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. E eu peço desculpas se minha voz ficou meio nasal, é porque eu tô com uma sinusite. Eu tô espirrando bastante, mas vai passar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se lembre, cuidado com canibais ou fetichistas em mãos. I feel it's wrong for people who commit crimes to try to shift the blame onto somebody else, onto their parents or onto their upbringing or living circumstances. I think that's just a cop-out. And my parents, my relatives, had no knowledge of what I was doing. They're absolutely not responsible for any of it in any way. And
I take full responsibility